pouco sobre as ondas gravitacionais, dar uma introdução a elas. Bom, Albert Einstein sugeriu que as ondas gravitacionais poderiam ser um resultado natural de sua teoria geral da relatividade. Isso foi em 1916. Isso significa que objetos muito grandes distorcem a estrutura do tempo e do espaço, um efeito que nós conhecemos muito bem, que é chamado de gravidade. Tá, mas o que são mesmo as ondas gravitacionais? Bom, as ondas gravitacionais, elas são ondulações no contínuo, vulgo a curvatura do espaço-tempo, acabam se propagando pelo espaço. Elas são ondas transversais que viajam à velocidade da luz, e elas são causadas por fenômenos cósmicos violentos que acontecem no universo. Alguns exemplos que causam essas ondas são a fusão de buracos negros ou até mesmo as explosões de estrelas. Esses eventos acabam por liberar tanta energia que distorcem e criam as ondas na malha do espaço-tempo. A teoria, como já foi falado anteriormente, ela se inicia com o Albert Einstein. Entretanto, ela não foi diretamente detectada. Ela só foi mesmo detectada quase um século depois. Foi quando o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, o LIGO, captou uma distorção no espaço-tempo causada pela colisão de dois buracos negros, que ocorreram a uma distância de 1,3 bilhões de anos-luz, no ano de 2015, nos Estados Unidos. Os cientistas do LIGO receberam, no ano de 2017, o Prêmio Nobel de Física pela essa descoberta feita. Isso foi um grande reconhecimento de um trabalho e teve início no final dos anos 60. Não podemos nos esquecer também que as ondas gravitacionais primordiais são aquelas que resultaram na origem do universo, conforme é explicado na teoria do Big Bang. E o que é a velocidade de onda? As ondas gravitacionais se propagam pelo universo à velocidade da luz, já que são partículas sem massa, e as partículas sem massa podem transportar energia e também devem ser todas afetadas pela curvatura do espaço-tempo igualmente. Lembrando que as ondas gravitacionais podem se propagar no vácuo. Além disso, uma vez que a força gravitacional é muito fraca, as ondas geradas são extremamente pequenas, sendo notadamente intensas apenas em regiões que concentram uma grande quantidade de massa e energia, como na região próxima de um buraco negro. Um outro tópico é que, viajando de uma distância de mais de 100 milhões de anos-luz e considerando que há mais de 30 milhões de segundos em um ano, podemos afirmar que a velocidade da luz e a velocidade da gravidade são iguais até a escala de 1 parte por um quatrilhão. Agora, o que é o comprimento de onda? Bom, assim como a luz, as ondas gravitacionais têm um comprimento de onda. Assim como a luz, elas carregam uma energia que é definida pelo seu comprimento de onda e sua intensidade ou amplitude. E assim como a luz, seu comprimento de onda se alonga à medida que o universo se expande. Quando medimos as ondas que passaram pela Terra, podemos ver que definitivamente elas foram esticadas devido à expansão do universo. Observando a imagem, à medida que os horizontes de eventos dos buracos negros se fundem, a amplitude e a frequência das ondas gravitacionais emitidas aumentam. Mas afinal, o que é a frequência das ondas? Isso o meu colega Vinícius vai explicar melhor. Bom, dando continuidade, as ondas gravitacionais, que também podem ser chamadas de OGs, são emissões coerentes de grande quantidade de energia em movimento. As OGs não são absorvidas ou espalhadas, tendo sua frequência típica menor que 10 elevado a 4 GHz. Quando nos alcançam, as ondas gravitacionais geradas em eventos muito distantes distorcem um valor minúsculo
do espaço-tempo. Mas por que temos que nos importar com essas coisas? As ondas gravitacionais são uma nova maneira de ver o que realmente acontece no cosmos. Agora, podemos detectar eventos que, de outra forma, deixariam pouca ou nenhuma luz observável, como colisões de buracos negros. Essa imagem, por exemplo, foi tirada usando os telescópios Chopin e Magellan, no Chile. Os astrônomos registraram a explosão da estrela de nêutron quando ela apareceu de repente, como um ponto brilhante de luz visível, que é a imagem da esquerda, e depois simplesmente desbotou, que é a imagem à direita. E logo após 7 dias, o ponto não foi mais detectado. A comprovação das ondas foi, sem dúvida, um momento único para os cientistas deste século. Isso abriu caminho para novos estudos da astronomia gravitacional. Talvez essa comprovação possa possibilitar uma viagem no tempo, assim como no filme De Volta para o Futuro. Esse foi o nosso trabalho sobre ondas gravitacionais. Esperamos que tenham gostado. Obrigado pela atenção.